Vamos falar agora do Facebook, que está acusando o governo, a AGU, o Bessias, de tentar impor uma censura privada por meio judicial. Vamos entender qual é o argumento desse pessoal aqui, porque sim, eu não tenho dúvida nenhuma que este é o problema, né? O governo já viu que não vai conseguir regulamentar as redes sociais, aquilo que eu tinha falado para vocês. Se o governo Lula, lá em maio de 2023, não conseguiu aprovar o PL das fake news, meu amigo, agora muito pouco provável que consiga, né? Aliás, diga-se de passagem, está arriscado o governo não conseguir aprovar nem aquele negócio de isenção de conta de luz. A base do governo evaporou, o governo não tem mais nenhum apoio no Congresso, no final das contas não vai conseguir aprovar isso daqui. Mas como eu disse para vocês, a alternativa do governo é apelar para o STF, né? E o STF, sim, existe o risco de sacanear todo mundo com uma regulamentação absurda disso daí. Vamos entender quais são os argumentos aqui do Facebook, porque, de novo, esse pessoal está entrando em seara que não entende, que não sabe o que significa. Essa notícia foi sugerida por amigo do Peter que apanha de mulher, professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Facebook respondeu ao governo. O que aconteceu alguns dias atrás? O governo falou que ia mandar um PL para a Câmara, o pessoal da Câmara já falou, esquece, não vai rolar isso daí, não vai ter, não existe, e aí o governo também entrou com um pedido de tutela antecipada, ou seja, pedido liminar para o STF já obrigar as empresas a fazerem coisas, né? Uma coisa completamente absurda, completamente sem sentido. Aqui, ó. O Facebook e outras empresas responderam a esse pedido do governo junto ao STF, é um pedido judicial, o STF teria que dar essa liminar para essas empresas, então essas empresas estão se pronunciando neste processo, né? Para justificar o pedido, o governo citou episódios como fraudes que acontecem que envolvem descontos no INSS, desafio do desodorante e algumas outras besteiras, né? Só que isso tudo aqui, a gente já viu que já tem lei contra isso. No momento que o governo falar, olha só, tem um anúncio aqui, o Facebook vai tirar. Não precisa de decisão judicial para esse tipo de coisa, né? Isso já é retirado das redes sociais de qualquer forma, né? Agora, o que a Meta está fazendo é o seguinte, a Meta, primeiro, acusou a AGU de estar criando um tumulto processual, porque fez pedidos semelhantes por diferentes instâncias da justiça. Isso é uma sacanagem. O governo Lula está desesperado, não sei se vocês perceberam isso. O governo Lula está perdendo a credibilidade, o Lula já está vendo que não vai conseguir recuperar a aprovação até o ano que vem, vai perder, então eles entraram em modo de desespero completo, de tentar reverter, e eles acham que só conseguem fazer isso com um PL das fake news, com uma censura completa das redes sociais. Estão desesperados, saindo, botando pedido em um monte de instância da justiça. Olha o absurdo que é isso. Não tem nem lógica. Esse tipo de coisa, se fosse um advogado fazendo, se fosse uma empresa privada fazendo, ia tomar multa isso daí. Porque você não pode, é litigância de má fé esse tipo de coisa, você sair botando um monte de petição em um monte de instância, né? Você tá... que você poderia fazer nesse caso? Você bota num monte de instância, num monte de lugar, porque você espera que algum passe, mesmo que os outros não passem, algum juiz dá, aquele juiz que der, você ganhou, entendeu? Isso é litigância de má fé, você abusar do sistema, né? Enfim... A empresa, esse tipo de conduta contraria princípios jurídicos básicos como a boa-fé, ou seja, é litigância de má-fé, e unicidade de jurisdição, né? E daí eles estão falando também que o pedido da AGU, aqui, ó, um dos pontos centrais da argumentação do Facebook é que o pedido da AGU de remoção obrigatória de conteúdo sem necessidade de ordem judicial específica é feito com base em conceitos amplos e imprecisos, como propagação de conteúdo ilícito por meio de inteligência artificial. Cara, não tem nem como você saber se alguma coisa é feita por inteligência artificial ou não. Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas tem uns sites que dizem aí que se você botar o texto, ele te diz se o texto é inteligência artificial ou não. E a verdade é que esses sites são mentira, né? Muitos deles usam inteligência artificial para dizer, olha, será que é feito por inteligência artificial? E a inteligência artificial faz o chute dela, mas é um chute, não tem como saber se foi feito ou não, né? Uso indevido de imagens de figuras... Olha isso, cara. Uso indevido de imagens de figuras públicas. Não pode mais fazer meme do Flávio Dino vestido de rocambole. Não pode mais fazer meme do Darth Vader lá, do Alexandre de Moraes vestido de... Não, não é Darth Vader, não. É do Harry Potter. Como é que é o nome lá do cara que não pode ser nomeado? Voldemort. Não pode mais dizer que o Alexandre de Moraes é o Voldemort.
Pô, que negócio é esse, cara? Olha só, inclusive a lei brasileira faculta o uso de imagens de figuras públicas. A figura pública ela não tem o mesmo grau de defesa da honra do que as outras pessoas, porque o entendimento é que ela escolheu ser uma figura pública. No momento que você escolhe ser um ator ou uma atriz de televisão, que você escolhe ser um político, você está aceitando que você vai ser criticado, que você vai ter uma exposição maior. Então, por definição, você pode usar a imagem de figura pública para criticar aquela figura, né? Por isso que eu sempre falo pro pessoal, até lá no Visão Libertária, o risco é tipo assim, tomem cuidado na hora de fazer uma análise que você vai falar do promotor fulano de tal, ou de uma figura que está no meio do judiciário ali, um escrivão, não sei o que lá, porque essas pessoas não são pessoas públicas. O entendimento da justiça brasileira é que essas pessoas têm a mesma proteção que o resto das pessoas. Agora, quem é ministro do STF, ministro de governo, político, ator de televisão, meu amigo, você escolheu ser famoso é uma coisa positiva, você ganha dinheiro, você faz a coisa, mas você está, por outro lado, abrindo mão da sua privacidade, você tem que ter uma resistência maior. Olha o absurdo, uso indevido de imagem de figura pública, você já imaginou isso? Agora, isso pode levar à autocensura dos usuários e à suspensão de perfis e conteúdos legítimos de manifestação lícita de opinião. Ou seja, seria uma forma de censura o que eles estão querendo aqui, o que ninguém tem dúvida que é, né? Na prática, a determinação equivaleria a uma forma de censura privada exercida pela própria plataforma, com danos injustos para os provedores de internet também. E ele cita como exemplo o risco a direito fundamental, o pedido de retirada de um vídeo que teria sido supostamente alterado com inteligência artificial, feito pela AGU em fevereiro. Ao analisar o vídeo, a Meta chegou à conclusão que o conteúdo não havia sido manipulado. A remoção do vídeo, argumenta a plataforma, seria censurar um conteúdo legítimo. Então o que eles estão falando aqui? Em determinado momento, lá em fevereiro, a AGU pediu que um determinado vídeo fosse retirado do ar, porque alegou que era um vídeo feito... Eu fiquei até curioso de saber que vídeo é esse. Agora eu não sei que vídeo é esse. Que vídeo será esse que a AGU disse que era feito com inteligência artificial? Certamente alguma coisa que não ficou muito bonito para o Lula, né? Eu não lembro que vídeo é esse, mas enfim, ao analisar o vídeo, a Meta chegou à conclusão que o conteúdo não havia sido manipulado, não, era vídeo de verdade mesmo. Olha só, olha a censura já nisso daqui, né? A Facebook acusa o AGU de buscar atalho para forçar a decisão ainda não tomada pelo STF. O julgamento do Marco Civil da Internet está correndo ainda. Aliás, só para avançar nisso daqui, o Mendonça devolveu para o julgamento esse processo e agora depende do Barroso botar em votação novamente, né? Lembrando que o André Mendonça segurou isso daí por todo o tempo que ele poderia, tá? Porque tem um período máximo de 90 dias que o ministro pode pedir vista. Isso é novidade. Antes não tinha, antes o ministro podia pedir vista e segurar o processo o tempo que quisesse, mas agora ele não pode mais, ele tem que devolver em 90 dias. Então o André Mendonça devolveu e daí vai ter o restante do julgamento lá no STF. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, porque eu temo muito, isso daqui eu temo, tá? O STF legislar sobre as redes, eu acredito que pode acontecer. O Congresso não vai fazer isso porque o Congresso é maluco. O Congresso quer voto. E também vai durar pouco tempo essa censura pelo STF, porque, como eu falei para vocês, a expectativa é que até 2030 a gente consiga botar um STF formado de pessoas, né, de seres humanos, não de esquerdistas, né? Então, essa é a situação. Uma coisa muito triste isso daqui. Para a empresa, uma decisão liminar proferida pelo Toffoli esvaziaria o debate colegiado. Ué, estão tendo debate, estão debatendo isso lá no Congresso, desculpa, no STF, como é que vai ter uma decisão liminar de algo que já está sendo discutido lá, né? Ainda mais uma coisa dessa importância. Pois bem, é isso daí. Esse pessoal não entende nada de internet. É impressionante como é que eles são completamente tapados nesse assunto, né? Você vê uns casos aqui muito curiosos aqui, ó. Essa revista aqui, a Olhar Digital, totalmente esquerdista, folhetim comunista esse troço. Eles dizem que são de tecnologia, só tem esquerdismo aqui. Aí ele explica aqui, ó, como e por que os algoritmos nos fazem entrar numa bolha na internet. Isso daqui tá certo. Eu já falei para vocês, todos nós estamos numa bolha da internet, né? Você queira ou não, nós estamos numa bolha. Por que a bolha acontece? Porque você gosta de compartilhar opiniões com pessoas que pensam parecido com você. É natural. Então você naturalmente começa a seguir outras pessoas que pensam como você e começa a ter, né, esse grupo começa a seguir todo mundo uns aos outros e você acaba tendo uma bolha formada. Isso é ruim? É ruim, é importante você ter opiniões de fora da bolha. Mas o que eles falham em dizer aqui é que o problema da bolha não é um problema da direita. Esse é que é o ponto fundamental do erro dele. Esse pessoal esquerdista acha que eles estão
no plano cartesiano das ideias. Não, a direita está em bolhas e não sei o que lá, os libertários estão na bolha. Não, eles estão numa bolha também. E eu vou dizer para vocês por que a bolha da esquerda é pior do que a bolha da direita, do que a bolha libertária, do que qualquer outra bolha. Porque justamente a mídia tradicional está na bolha da esquerda. E aí o que acontece? Nós que estamos na bolha dos libertários ou bolha da direita, que é o pessoal que assiste o meu canal aqui, inevitavelmente, mais dia menos dia, você acaba tendo acesso à notícia da Rede Globo, acaba vendo alguma coisa dos jornais, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Eu mesmo, esse jornal aqui é esquerdista pra caramba, eu não gosto de fazer notícia desses caras não, mas de vez em quando eu leio, porque eu sou forçado, né? Eu tenho que ver o que os caras estão falando. Então o que acontece na prática é que as bolhas da direita, as bolhas libertárias, todas as bolhas que não são a bolha esquerdista, elas acabam tendo uma visão muito mais ampla do que está acontecendo do que a bolha esquerdista. A bolha esquerdista é a coisa mais tapada do mundo, o pessoal só olha o próprio umbigo. Por quê? Porque eles não vão procurar notícias fora disso, e como eles acham, ah não, se a mídia tradicional está falando é porque é verdade, né? Aí é muito engraçado que eles colocam aqui, ó, o problema é que muitas vezes não percebemos que estamos dentro dessa bolha. É fácil perceber que você está dentro de uma bolha. Você está dentro de uma bolha. Todo mundo está nesse momento, não tem ninguém que não esteja numa bolha nesse momento. Os algoritmos funcionam de maneira invisível, eles não pedem permissão para o usuário, não avisam quando estão ativos, nem informam que conteúdo estão escondendo. Não, peraí. Hoje estão integrados a esses pessoas. Não, mas olha só, é o que eu falo pro pessoal. Esse que é o erro dessas pessoas. De achar que o algoritmo é alguma coisa que toma decisão por você. Ele não toma decisão por você. Ao contrário, o algoritmo aqui do YouTube, ele tende a mostrar vídeos para você que ele acha que você gostaria. Ele analisa o seu histórico de vídeos. Por quê? Porque o interesse do YouTube é que você fique o máximo de tempo aqui no YouTube. Ele quer que você fique no YouTube o tempo todo, né? Então, depois do meu vídeo, ele vai sugerir para vocês outros vídeos que no algoritmo dele lá, você gostaria de ver. Agora, repara, o algoritmo está seguindo você. Não é o algoritmo que está te direcionando para onde ele quer. Não, ele está seguindo o que você deu de dica nos vídeos passados que você fez. É o que eu sempre falo para todo mundo. O algoritmo são as pessoas. Toma cuidado, esquece esse negócio. As pessoas tratam o algoritmo como se fosse uma figura mitológica, um deus que escolhe para que lado que a coisa vai. E não é isso. O algoritmo são as pessoas. Por exemplo, por que aqui no meu canal eu faço vídeo com frequência e publico sempre no mesmo horário? É sempre 1h15, tenho vídeo das 6h15, das 10h15, das 1h15, 3h15, 5h15, 7h15, 8h15, 9h15, sempre no mesmo horário. Por que eu faço isso? Porque eu sei que as pessoas que assistem o meu canal se acostumam a ver vídeos no mesmo horário. Então é muito importante você postar com constância e postar no mesmo horário. Porque as pessoas dizem assim, o algoritmo ajuda quem posta com constância. O algoritmo são as pessoas, é a pessoa que se acostuma a ver o seu canal naquele dia, naquele horário. Então, ou seja, ela que espera isso, então você tem que seguir isso daqui. Sempre que te falarem o algoritmo alguma coisa, lembra, o algoritmo são as pessoas. Por que o algoritmo direciona você para vídeos de coisas que você quer mesmo? Porque o algoritmo quer que você veja outras coisas. Você mesmo, se fosse colocado vídeos aleatórios, tenderia a escolher esses vídeos. O algoritmo tenta agilizar esse processo, né? E repara como é que ele é muito mais justo do que o, digamos, algoritmo da Rede Globo. Porque o, entre aspas, algoritmo da Rede Globo vai botar um programa depois do outro lá que não sabe nem se é o que você quer. Ele te força o programa, você não tem nem como escolher. Aqui no YouTube ele vai mostrar um vídeo para você, se você não gostar do vídeo, você escolhe outro. Tem um monte de vídeo aí, você pode procurar outras coisas. Não precisa ficar aqui no vídeo que foi escolhido pelo YouTube para você, né? Enfim, esse pessoal fica colocando esse negócio, claramente não entendem do que estão falando, né? Agora tá vindo uma outra parada aqui, ó. Debatedores pedem regulamentação das redes sociais para coibir mercado ilegal de bets. Como assim mercado ilegal de bets? Vocês sabiam que o número de apostas em bets ilegais é maior que as bets legais no Brasil? Mais gente aposta em bets ilegais do que aposta em bets legais. Por que isso? Porque a bet legal paga mais. Lembra, a bet legalizada tem que pagar um dinheiro para o governo, tem que pagar imposto para o governo. A bet legal não. Então o que acontece? Olha a coisa terrível que é essa história aqui. Eles querem fazer um jeito de impedir que você vá na bet legal, mas é interesse da pessoa buscar a bet legal. Meu amigo, não adianta. Eles estão falando aqui que eles querem proibir que as pessoas façam propaganda de bets ilegais. É isso que eles estão querendo discutir aqui, né? Que seria parte da regulamentação das redes sociais, proibir propaganda de bets ilegais.
Meu amigo, as pessoas vão procurar, elas vão correr atrás de achar bet legal, porque é interesse delas. Esse pessoal é muito burro, esse pessoal acha que a população brasileira é uma cambada de gado que vai seguindo tudo que é indicado no algoritmo na cabeça dele. Não é. As pessoas correm atrás. Quem joga na internet sabe disso, que você jogar em bet legal é melhor do que jogar em bet legal. Como quem compra criptomoeda no Brasil sabe que comprar criptomoeda em corretora do Brasil é um risco, é um lixo. Não se compra corretora do Brasil, porque é tudo cheio de controle do governo. Então, ou seja, é o tipo da coisa que o governo finge que não entende, ou não entende mesmo, não dá para saber, mas o fato é que eles não conseguem prevenir, eles ficam atacando um monstro, atacando um moinho de vento, que eles não fazem ideia de como é que funciona. Esse outro caso aqui também é impressionante. Olha só o que o STF está pedindo aqui, na verdade o STJ que está pedindo isso, né? Eles estão pedindo a identificação de uma pessoa, falando qual é o IP dela, mas sem dizer qual é a porta. Veja, os provedores usam NAT, então você tem o mesmo IP sendo usado por várias pessoas, tem que saber qual é a porta que foi usada para você identificar quem é o usuário que usou aquilo ali, né? E também não estão dizendo qual é o momento, a hora que eles querem do usuário. Ou seja, é impossível tecnicamente você dizer quem é o usuário. E, no entanto, o STF fala que não, porque o artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet não fala que tem que ser dito o minuto exato da ocorrência do ato ilícito. Ele diz que não tem que te dizer, mas olha só, é pela lógica, pela tecnologia. Quando você está fazendo uma conexão NAT, a cada minuto pode mudar a porta de quem que está usando que porta, quem que está usando que IP dentro de uma rede. Então você não pode querer saber quem é a pessoa sem saber exatamente o minuto que aquilo aconteceu. E aí também falaram que não, que porque o recurso especial 1784, não sei o que lá, e outros recursos dizem que não precisa dizer qual é a porta. Caraca, não é lei, é tecnologia. Esse pessoal é uma cambada de burro que não sabe do que está falando. Caramba, cambada de cavalo, bicho. Que absurdo que é a nossa justiça. Olha, na época que eu estudava direito, eu percebia isso. Como que o pessoal na área do direito é refratário à tecnologia? Como o pessoal não entende nada disso? Mas chega um absurdo de uma decisão no STJ. Porra, não tem dinheiro para pagar um consultorzinho de informática para o cara explicar isso para a juíza? Não, caramba, bicho. Tudo bem que você pode dizer que a juíza, a área de especialidade dela lá é o direito, não é a informática. Ué, mas isso aqui é básico do básico de tecnologia. Chama o cara dos cabos aí do computador, que bota cabo de computador aí, que ele vai saber te explicar isso. Caramba, bicho, que coisa vergonhosa essa justiça nossa. E será que isso aqui vai passar? Será que o STF vai decidir? Eu não sei. Eu temo que sim. Eu temo que o STF vai acabar regulamentando as redes sociais aí nos próximos meses. Vai resolver o problema deles? O pessoal vai voltar a gostar do Lula? Não vai. Esse pessoal não faz nem ideia do que eles estão brigando, cara. Eles estão perdidos, estão completamente perdidos. Vai prejudicar muita gente, vai me prejudicar, vai prejudicar qualquer pessoa que tenha canal, que trabalhe com a internet, vai prejudicar quem gosta de acompanhar notícias pela internet, mas vai ajudar o Lula? Não vai. Fica tranquilo que não vai.